Olá mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, aqui de novo reunido em nosso canal, Paróquia São José Vespasiano, Minas Gerais. E a grande alegria de todos os dias nós temos a Palavra de Deus para nós nos alimentarmos dela, fazer dela a nossa rocha, entender a vontade de Deus que Ele tem para cada um de nós. Então convido a você já a se organizar, a já preparar o seu corpo, o seu coração. Também pega a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 a 15. Repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 a 15. E convidar você para rezar juntos. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele venha sobre cada um de nós, para que Ele venha em nosso coração, para que Ele nos prepare e deixe o nosso coração aberto para aquilo que Ele quer realizar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ensine ainda mais a rezar. Nós pedimos a Ti para que o nosso coração busque a Ele. E uma busca que a Sua Palavra nos ajude. Então vamos ler, vamos fazer uma leitura pausada. E como vocês já nos acompanham, todo esse processo da leitura orante quer realmente fazer com que o Senhor, pela Sua Palavra, venha nos fazer ainda mais discípulos e discípulas. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Então esse texto está dentro, daquele trecho que trata das práticas que até então, por parte dos judeus, era algo muito corriqueiro, fazia parte da tradição religiosa, que é juntamente com a esmola e o jejum, também a oração. É até um evangelho que nós escutamos também no período da Quaresma, em um dos domingos da Quaresma. E hoje nós somos presenteados mais uma vez com esse trecho que nós lemos. Se você quiser reler de novo, fique à vontade. Mas como Jesus, ele leva à perfeição ainda mais essa prática que é a oração. Sabendo que Deus, desde sempre, conhece o coração humano, sabe das disposições, sabe de tudo o que nós temos no mais profundo do interior. E aqui é claro, Jesus ele orienta, para não fazermos que nem os gentios, ou que nem também, diante de pessoas para serem vistas,
falar demais. Na nossa oração é um olhar que se volta para Deus. E Jesus ensina os seus discípulos, ensina as multidões a orar, a se colocar em uma atitude de oração diante de Deus. E a oração do Pai Nosso que nós conhecemos, que desde a nossa catequese, que começa em casa com os nossos pais, nós rezamos muitas vezes e não nos damos conta de elementos centrais que nos levam a estar na presença de Deus. O Pai que é nosso, aquele que está nos céus, e também a valorização do nome do Senhor, o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, nome que tem poder, nome que é vida, nome que renova. Venha o teu reino. O reino de Deus que ali naquele momento estava sendo concretizado pela ação de Jesus, em obediência ao Pai. E seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, a vontade que todos se salvem, a vontade de que a história toda perceba, a humanidade perceba a ação de um Deus que se revela constantemente na história e que tem um propósito e convida o homem, faz um convite, respeitando toda a liberdade humana para aderir ou não a esse projeto de amor e de salvação. Como no céu, assim também na terra. Céu e terra. O reino de Deus vai, com a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, vai antecipando também a salvação que brota da ressurreição do Senhor, desse tempo da qual a plenitude da salvação irá acontecer. Que o poder dos céus, que a bondade de Deus aconteça na terra também. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão de cada dia, o sustento, o alimento, seja o material, seja o espiritual, seja o alimento para nós termos também a dignidade como seres humanos, filhos e filhas de Deus. Esse pão que é tão necessário, dai-nos, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dívidas, porque nós somos muitas vezes devedores porque nós somos imperfeitos, nós não somos pessoas acabadas totalmente. O Senhor nos chama para um caminho de discipulado para nós percebermos o quanto nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, e somos chamados, e Ele derrama essa graça do perdão, de que nós estamos na mesma realidade, como pessoas humanas, errando, reconhecendo, perdoando, deixando com que a graça do perdão venha reconstruir de novo a nossa dignidade para nós seguirmos na nossa missão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido daqueles que confiam em Deus, de se sentirem realmente apoiados na graça e de clamar a Ele para não cair nas tentações que somos passíveis de cair, livrando-nos de cada mal. É a oração de quem tem consciência de que buscar a Deus é o melhor, de buscar e permanecer na presença dEle. E no final desse trecho ele fala, se perdoardes as faltas uns dos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Essa linguagem do perdão, da reconciliação, porque Deus quer que nós todos nos reconciliemos com Ele e uns com os outros. Por isso,
essa consciência dessa verdadeira oração nós te pedimos, Senhor. Da oração que brota do nosso coração, de reconhecer que Tu és Pai, Pai de todos nós, de que estás nos céus e estás no nosso coração. O Teu nome é santo. Venha o Teu reino, faça-se o Teu reino em nosso meio, neste reino corrompido da terra, deste contexto social que nós vivemos muitas vezes corrompido. Dai-nos o Teu pão, pão que nos alimenta, fruto do nosso trabalho, fruto da nossa caminhada. E sabendo que Jesus é aquele que está à frente, nos ensina também a nos colocar diante de Ti. Ele que foi obediente. E nós contemplamos Jesus. Queremos permanecer na presença dEle e ser um contigo, Senhor. O Deus que quer nos salvar, nos ensina o valor do perdão, o valor de recomeçar a cada dia, a saber que Deus, Ele nos leva além e quer nos salvar a todo instante. Ele que vem renovar nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Vem, Senhor, nos ensina a perdoar, nos ensina a recomeçar de novo, no amor, na caridade, na confiança. Recebe-nos nossa fraqueza. Tu que és o nosso Pai. E nós aprendemos de Jesus esse caminho de recomeçar de novo, porque o Pai nos chama, o Pai nos ama e quer salvar a todos nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa experiência de saber que o Pai é de todos nós. Somos filhos do único Pai que nos ama. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos compreendendo que a oração do Pai Nosso é essa oração que vai e tira de nós a expressão mais verdadeira da qual nós precisamos nos voltar para Deus. Reconhecer que Ele é nosso Pai e daí então a nossa vida vai sendo derramada, sendo apresentada diante de Deus. Que você também possa continuar durante todo este dia tendo essa experiência dessa oração. Compartilhe com outras pessoas, com seus familiares. E contamos com você e permaneça no nosso canal sempre. É uma alegria ter você conosco. E é isso. Tenha um dia abençoado. E é isso. Um forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.